O circo tem sido há muito tempo um lar para pessoas consideradas diferentes ou incomuns. Embora frequentemente exploradas e maltratadas, algumas dessas aberrações de circo compartilharam histórias e talentos incríveis. Junte-se a nós neste vídeo enquanto relembramos 15 pessoas reais com corpos inigualáveis que foram exibidas em circos e shows. Príncipe Han Jian. Prepare-se para ter sua mente explodida pela inacreditável história do Príncipe Han Jian, também conhecido como a Cobra Humana. Este cara não era um sujeito comum. Nascido em 1871 na Guiana Britânica, ele enfrentou um grande obstáculo desde o início. Nasceu sem braços e pernas. Mas isso o impediu? Absolutamente não. Príncipe Han Jian tinha habilidades sérias. Apesar de suas limitações físicas, ele era ágil como um gato e forte como um boi. Usando apenas seu tronco e cabeça, ele podia se mover como ninguém. Ele podia enrolar cigarros, acendê-los e até se barbear usando apenas a boca. Felizmente, os talentos deste cara não passaram despercebidos. Ele se tornou uma atração superestrela em shows paralelos durante os séculos 19 e 20. Mas isso foi só o começo. As grandes ligas o chamaram quando ele se juntou ao circo Barnum & Bailey. Pessoas de todo mundo correram para testemunhar seu ato impressionante. Deslizando como uma cobra, ele maravilhou as multidões do circo e as deixou em êxtase. Príncipe Han Jian não era apenas um artista, ele era um símbolo de coragem e resiliência. Sim, se ele pode conquistar o mundo sem braços e pernas, imagine o que você pode fazer. O Homem-Elefante. Joseph Merrick, conhecido como o Homem-Elefante, é uma das figuras mais renomadas dos circuitos de shows paralelos da era vitoriana. Nascido em 1862 em Leicester, na Inglaterra, Merrick começou a mostrar anormalidades desde cedo, desenvolvendo deformidades faciais e na pele, acreditando-se que ele tinha a síndrome de Proteus. Merrick, que era inteligente e sensível, enfrentou zombarias e rejeição desde a infância, sendo expulso de casa aos 17 anos. Ele entrou no mundo dos shows paralelos através do empresário Sam Thor, que viu potencial em sua condição. Merrick ganhou independência através do trabalho, mas também foi submetido a multidões voyeurísticas e gerentes antiéticos. Após ser abandonado em Bruxelas em 1884, ele foi acolhido pelo Dr. Frederick Travis no Hospital de Londres, onde viveu em reclusão confortável até sua morte aos 27 anos. General Tom Thumb. Senhoras e senhores, aproximem-se, pois é hora de conhecer o General Tom Thumb, o grande pequeno astro dos anos 1800. Este cara pode ter sido pequeno, mas ele tinha uma personalidade maior que a vida. Charlie Sherwood Stratton tinha apenas 25 polegadas de altura e foi descoberto pelo lendário P.T. Barnum aos 4 anos de idade. Antes que você percebesse, ele era a principal atração do Museu Americano de Barnum, em Nova York. Agora, Tom Thumb não era apenas uma pequena criança. Oh não, este cara tinha habilidades que fariam seu queixo cair. Ele podia cantar, dançar, atuar e até imitar figuras históricas. Ele era basicamente um show de um homem só. Mas Tom Thumb não parou em conquistar o palco americano. Não, ele levou seu ato para a Europa, onde se misturou com a realeza. Sim, você ouviu certo. A própria Rainha Vitória ficou encantada com este pequeno showman. Quem não ficaria? E não parou por aí. Tom Thumb se tornou um nome familiar, com seu rosto estampado em tudo, desde cartas de baralho a xícaras de chá. Ele provou que o tamanho não importa quando se trata de talento e carisma. Vamos começar uma salva de palmas para o General Tom Thumb, o pequeno cara que causou um grande impacto no mundo do entretenimento. Tópico estranho. Noiva de 4 pernas. Na tela você pode ver uma imagem bastante impressionante. Mas quem é essa noiva de 4 pernas, afinal? Bem, é de fato uma fotografia misteriosa, mas muitos comentaristas online afirmam que esta é ninguém menos do que Josephine Corbin, a mulher de 4 pernas do Tennessee.
Sim, ela realmente existiu e nasceu em 1869 com uma condição super rara chamada diapegia, o que significa que ela nasceu com 2 pelvis lado a lado. Não é todo dia que se vê uma dama com 4 pernas, não é mesmo? Então, o que vocês acham dessa foto de casamento extremamente incomum? Vocês já viram algo assim? Podemos dizer que seu marido é sortudo? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Johnny Eck. Prepare-se para conhecer o incrível Johnny Eck, o homem conhecido como Menino pela Metade. Este cara era como nenhum outro, com uma condição chamada agenesia sacral que deixou suas pernas super pequenas e não funcionais. Mas ele não deixou isso abatê-lo nem um pouco. Johnny Eck era um verdadeiro homem renascentista. Não só era um artista, mas também um mágico e um artista de sideshow. Apesar de sua deficiência, ele podia fazer acrobacias impressionantes. Seu movimento assinatura era subir escadas e até andar com as mãos. Mas a verdadeira fama de Johnny veio quando ele estrelou o filme Freaks em 1932. Ele interpretou o papel do Menino pela Metade, mostrando suas habilidades e provando que ele era mais do que apenas uma aparência única. Ele desafiou as ideias da sociedade sobre o que significa ser normal e foi uma inspiração para todos que encontrou. Ele nunca deixou essa deficiência definir ou limitar ele. Johnny, nós te saudamos. Frank Lentini, o homem de 3 pernas. Frank Lentini, nascido como Francesco Lentini em 1889, é uma figura histórica notável por possuir uma 3ª perna totalmente formada. Apelidando-se de O Homem de 3 Pernas, Lentini exibiu seu físico anômalo para plateias atônitas. Natural da Sicília, Itália, Lentini nasceu em circunstâncias excepcionais e sua condição única o levou a viajar pelo mundo, exibindo sua anatomia incomum. Lentini não só tinha 3 pernas funcionais, mas também tinha um total de 16 dedos nos pés. Acredita-se que suas anormalidades foram causadas por um gêmeo parcialmente absorvido no útero. Lentini e seu pai emigraram para a América em busca de oportunidades, onde Lentini foi recrutado para o circo de Giuseppe Magnano. Como um menino de 3 pernas e outros títulos sensacionais, Lentini realizou façanhas surpreendentes para mostrar as capacidades de sua 3ª perna. Ele chutava bolas, pulava corda, andava de patins e até valsava para o deleite de multidões boquiabertas. Nos bastidores, Lentini era inteligente e gentil, apesar de ser tratado como uma aberração. Embora inegavelmente exploratório, o circo proporcionou oportunidade e segurança que Lentini de outra forma não tinha. Aos 21 anos, seu sucesso permitiu que ele comprasse uma casa para sua família. Ele conseguiu cidadania americana em 1912 e fez a transição para exibir-se em shows paralelos em Coney Island. Notavelmente, Lentini levou uma vida de outra forma normal. Ele se casou e teve 4 filhos saudáveis, desafiando as previsões dos médicos. Francesco Lentini faleceu em 1966, aos 77 anos, deixando um legado incrível de perseverança e resiliência. Chilizzi. Prepare-se para aprender tudo sobre a incrível vida de Chilizzi. Ela nasceu em 1901 com uma condição chamada microcefalia, que lhe deu uma cabeça pequena e alguns desafios intelectuais. Mas ei, isso não o impediu de viver a vida ao máximo. Chilizzi era um artista natural e encontrou seu chamado no mundo dos shows paralelos. Com sua risada contagiante e personalidade brincalhona, ele se tornou um sucesso instantâneo. Chilizzi realmente decolou quando apareceu no filme Freaks em 1932, interpretando ele mesmo. Chilizzi não era apenas um artista, ele era uma inspiração. Grady Stiles. É hora da história impressionante de Grady Stiles, mais conhecido como Menino Lagosta. Grady nasceu em 1937 com uma condição rara chamada ectrodactilia, que lhe deu aquelas icônicas mãos e pés em forma de garra de lagosta. Mas Grady não deixou essa aparência única impedi-lo. Não, ele a abraçou e a levou para o palco do circo como um artista de sideshow. Grady se tornou uma grande atração. As pessoas não resistiam a olhar para suas incríveis mãos
que eram fascinantes e, admitamos, um pouco assustadoras. Mas a vida não era só pipoca e doces para Grady. Por trás das cenas, ele enfrentou muitos demônios pessoais. Infelizmente, a vida pessoal problemática de Grady tomou um rumo sombrio. Ele tinha um histórico de comportamento abusivo e lutou contra o álcool. As coisas chegaram ao fundo do poço quando ele foi condenado por assassinato em 1978. Foi um momento chocante que deixou a nação em descrença. Sim, a história de Grady é um lembrete de que o circo da vida nem sempre é cheio de diversão e risadas. É uma jornada complexa e precisamos mostrar compaixão e empatia a todos que encontramos ao longo do caminho. A Menina Camelo. Conheça Ella Harper, cujos joelhos extraordinários dobravam para trás como um camelo, o que lhe rendeu o apelido de Menina Camelo. Nascida no Tennessee em 1870, Harper possuía uma rara condição ortopédica chamada genum recurvatum congênito. Isso fazia com que seus joelhos dobrassem para trás de uma maneira profunda, dando às suas pernas uma aparência distintamente torta. As pernas extraordinárias de Harper tornavam difícil andar, forçando a se mover de quatro de um jeito que imitava um camelo. Embora sua mobilidade fosse limitada, Harper se adaptou habilmente. Quando criança, ela gostava de brincar ao ar livre, muitas vezes não se incomodando com seu andar incomum. Um espírito resiliente definia Harper desde o início. Em 1886, produtores vieram chamando, vislumbrando potencial de lucro nas pernas incomuns de Harper. Com apenas 16 anos, ela começou a fazer turnês em feiras americanas e canadenses, como a Menina Camelo, muitas vezes vestindo trajes orientalistas elaborados. Cartazes a anunciavam como o fenômeno mais surpreendente do mundo. No palco, Harper incorporava sua persona de camelo, movendo-se em quatro patas para as plateias fascinadas. A ictiose que afetava suas pernas a impedia de ficar em pé por longos períodos. Interpretar o papel de camelo humano permitiu a Harper capitalizar sua condição e construir uma carreira. No auge de sua fama, Harper ganhava $200 por semana. Mas além de apenas ganhar a vida, ela aspirava por mais. Harper falava abertamente sobre deixar o sideshow para buscar sua educação e independência. Essa ambição ousada era quase inédita para mulheres do século XIX. Fiel à sua palavra, Harper se aposentou do palco no final da adolescência. Ela se matriculou na escola, estudando literatura, escrita e matemática. Harper essencialmente desapareceu da vista do público, vivendo finalmente livre da exposição. Wong, o unicórnio humano. Prepare-se para entrar no reino do bizarro, pois estamos prestes a mergulhar na história de Wong, o lendário unicórnio humano. Tudo começou em 1930, quando um fazendeiro chinês de Manchukuo chamou a atenção de um banqueiro russo expatriado. O que fez este fazendeiro se destacar? Bem, ele tinha um enorme chifre de 14 polegadas brotando da parte de trás de sua cabeça. Este homem chifrado, conhecido simplesmente como Wong, tornou-se uma sensação instantânea. O banqueiro russo conseguiu tirar uma foto de Wong e não perdeu tempo em enviá-la para o único Robert Ripley. Ripley, sempre faminto pelo extraordinário, ficou impressionado com a característica única de Wong. Ele até ofereceu uma recompensa em dinheiro para quem pudesse trazer Wong para seu auditório para uma aparição impressionante. No entanto, o desejo de Ripley nunca se tornou realidade. Wong misteriosamente desapareceu do olho público no início dos anos 1930, nunca mais sendo visto ou ouvido. Avançando para hoje, avistamentos de humanos chifrudos são praticamente inexistentes graças à medicina moderna. Casos potenciais são provavelmente diagnosticados e tratados antes de se tornarem um problema real. Então, aí está. Wong pode ter sido o último unicórnio humano. O esqueleto vivo. A tenda de shows de aberrações do circo do século XIX era o lar de muitas maravilhas humanas extraordinárias que desafiavam os limites da crença. Entre as mais impressionantes estava Isaac W. Sprague, conhecido como o esqueleto vivo. Sua aparência surpreendente e sua improvável história de vida ainda cativam séculos depois.
Nascido em 1841 em Massachusetts, Sprague, por todas as contas, era uma criança saudável e robusta, mas por volta dos 12 anos começou a perder peso rapidamente e inexplicavelmente, apesar de uma dieta normal. Sprague definhava até meros 19 quilogramas. Os médicos estavam perplexos com sua condição, agora acreditada ser atrofia muscular progressiva. Como um jovem abaixo do peso, Sprague lutou para realizar trabalhos manuais, mas sua magreza apresentou outra oportunidade: o circo. Aos 24 anos, Sprague se juntou ao famoso P.T. Barnum para se exibir como um esqueleto humano vivo. Com apenas 167 centímetros de altura, Sprague pesava apenas 19 quilos na idade adulta. O público ficava fascinado por sua estrutura delgada, mas animada. Materiais promocionais enfatizavam sua magreza através de estatísticas e comparações com corpos médios. Nos bastidores, Sprague desafiava a imagem cadavérica conjurada por seu nome de palco. Embora frágil, ele era educado, atencioso e muito vivo. Sprague casou-se 2 vezes e teve 3 filhos saudáveis e robustos. Seu corpo frágil era propenso a acidentes e complicações de seus músculos definhantes. Sprague sucumbiu à sua condição em 1887, aos 46 anos. Embora a ciência médica tenha falhado com ele em vida, na morte, o corpo de Sprague ofereceu respostas. Ele legou seus restos mortais à Harvard Medical School, que diagnosticou sua condição póstumamente e compensou sua viúva. Mesmo após a morte, Sprague avançou nosso entendimento e proveu para sua família. O menino com cara de leão. Prepare-se para conhecer o único e inigualável Lionel, o homem com cara de leão, a estrela do cenário de shows de aberrações. Nascido em 1890 na Polônia, esse cara ganhou na loteria genética com uma condição chamada hipertricose, que lhe deu uma vasta juba leonina por todo o rosto e corpo. Dê espaço, Simba, tem um novo rei na área. A aparência incomum de Lionel não passou despercebida, e na tenra idade de 4 anos, ele foi vendido a um dono de circo alemão que viu potencial nesta maravilha peluda. E assim, Lionel se tornou Lionel, o homem com cara de leão. Com sua juba hipnotizante, Lionel encantou plateias ao redor do globo. Mas não se deixe enganar por sua aparência feroz. Lionel era conhecido por sua natureza gentil e intelecto afiado. A fama de Lionel o levou a cortes reais e eventos da alta sociedade, onde ele conviveu com ricos e famosos. Ele usou sua plataforma para desafiar as definições restritas da sociedade sobre beleza, provando que o verdadeiro encanto vem em todas as formas e tamanhos, e no caso dele, com muito cabelo. Ele usou sua plataforma para desafiar as definições restritas da sociedade sobre beleza, provando que o verdadeiro encanto vem em todas as formas e tamanhos, e no caso dele, com muito cabelo. Vida longa ao leão. A menina peluda de Minnesota. A estrela do freak show do século XIX em Minnesota era Alice Doherty, conhecida nos círculos de sideshow como a garota lanosa de Minnesota. Doherty nasceu em Minneapolis em 1887 com uma condição rara chamada hipertricose lanuginosa, que causa crescimento excessivo de pelos em seu rosto e corpo. Mesmo como uma infante, Doherty estava coberta por uma camada suave e felpuda de cabelo loiro claro. Conforme ele envelhecia, esse cabelo crescia mais longo e espesso, atingindo finalmente comprimentos de mais de 22 centímetros em suas bochechas e braços. A aparência única de Doherty a marcou como um objeto de curiosidade desde o nascimento. Aos 2 anos de idade, empresários oportunistas notaram a visagem incomum de Doherty. Ela foi colocada em exposição para plateias pagantes, sendo apresentada como a incrível garota lanosa. Sua introdução precoce ao mundo dos sideshows não foi por escolha, mas sim por circunstância. No entanto, a personalidade ensolarada e o charme de Doherty rapidamente conquistaram os clientes céticos. Ela brincava e se divertia diante das multidões, permitindo que elas se maravilhassem com sua condição singular. Como um dos primeiros casos registrados de hipertricose universal na era moderna, ela se tornou uma atração valiosa.
Na adolescência, Doherty embarcou por turnês no centro-oeste dos Estados Unidos. Materiais promocionais a anunciavam como a principal maravilha sensacional da época, com multidões se reunindo por onde ela passava. Por trás da hipérbole, Doherty permaneceu de natureza doce e inteligente. Em seus 20 e poucos anos, Doherty optou por deixar o círculo de sideshow, se estabelecendo para uma vida mais tranquila em Dallas. Lá, ela esperava viver fora dos holofotes e livre de exploração. Ela se casou com um comerciante local e se concentrou em alegrias mais convencionais como jardinagem e leitura. Doherty faleceu em seus 30 e poucos anos. A causa exata permanece desconhecida. Na morte, como em vida, ela foi tratada como uma curiosidade, com médicos solicitando estudar seus restos anômalos. No entanto, seus pais recusaram esses pedidos, garantindo que sua filha finalmente descansasse em paz. Os gêmeos siameses. Entre o panteão de superestrelas de shows de horrores estão duas figuras lendárias, Chang e Eng Bunker, os renomados gêmeos siameses nascidos em 1811 em uma pequena vila de pescadores tailandesa. A fusão dos corpos dos irmãos era impressionante. Eles eram conectados por uma faixa de carne e cartilagem de 15 centímetros no externo e seus fígados também eram fundidos, tornando a separação cirúrgica impossível na época. Descobertos pelo comerciante britânico Robert Hunter, os gêmeos foram contratados para uma exposição de show de horrores aos 17 anos. Anunciados como os meninos duplos siameses, eles fizeram turnês pela América e Europa com grande aclamação. O público ficava fascinado por sua fisicalidade única e coordenação incrível. No entanto, Chang e Eng eram mais do que apenas uma novidade anatômica. Eles eram promotores astutos de si mesmos, eventualmente ganhando controle sobre seu ato e ganhos. Os irmãos acumularam uma fortuna considerável e se tornaram cidadãos americanos naturalizados. Retirando-se das performances em 1839, eles se estabeleceram em uma plantação na Carolina do Norte e adotaram o sobrenome Bunker. Lá, os gêmeos continuaram sua tradição de vida não convencional. Cada irmão se casou e construiu sua própria casa, alternando estadias de 3 dias entre elas. Embora inicialmente chocante, esse arranjo funcionou bem e os irmãos prosperaram. Chang e Eng tiveram juntos 21 filhos, contribuindo substancialmente para uma das maiores famílias extensas de seu condado. A Mulher Barbada. Julia Pastrana, nascida em 1834 no México, é uma das figuras mais trágicas do século XIX, conhecido como a Mulher Babuína. Ela tinha 2 distúrbios genéticos raros que causavam crescimento excessivo de pelos e deformidades faciais. Seu marido e empresário, Theodore Lent, a explorou, apresentando-a como uma besta assustadora. Pastrana, inteligente e de bom coração, aprendeu 3 idiomas e se apresentou com dignidade, apesar das condições cruéis. Ela morreu em 1860, aos 26 anos, junto com seu filho recém-nascido. Lent continuou a explorar Pastrana após sua morte, mumificando seus corpos para exibição. Somente em 2013, Pastrana e seu filho receberam um enterro digno no México. Edward Mordrake. Prepare-se para um conto que enviará arrepios pela sua espinha. A história assombrada de Edward Mordrake. A lenda diz que Edward nasceu em uma família inglesa rica e nobre no século XIX. Mas aqui as coisas tomam um rumo sinistro. Edward foi amaldiçoado com um segundo rosto na parte de trás de sua cabeça. Sim, você ouviu certo. Um rosto que supostamente sussurrava para ele à noite, proferindo pensamentos vis e perturbadores. O segundo rosto de Edward era coisa de pesadelos. Desesperado para se livrar dessa maldição, Edward procurou a ajuda de inúmeros médicos e espiritualistas, mas ninguém pôde lhe fornecer uma solução e ele eventualmente afundou em um profundo estado de desespero e loucura. Muitos até se perguntaram se seu segundo rosto era apenas uma farsa ou uma verdadeira maravilha médica. Para escapar de seu tormento, Edward supostamente tirou sua própria vida quando jovem, mas a lenda do Homem de Duas Faces continua viva. Edouard Beaupré, o Gigante.
Edouard Beaupré, nascido em 1881 em Saskatchewan, no Canadá, era um gigante, atingindo uma altura de 2,51 m devido a um problema na glândula pituitária. Ele se juntou ao mundo do circo na adolescência, tornando-se uma estrela por sua altura e força extraordinárias. Ele era mais do que uma atração devido à sua altura. Ele tinha uma força correspondente, levantando cavalos em seus ombros como parte de seu ato. Fora do palco, Beaupré era conhecido por sua inteligência e habilidades musicais, tocando piano e violino. Apesar de sua presença imponente, ele desfrutava de momentos tranquilos longe dos holofotes. Infelizmente, sua carreira promissora foi interrompida quando ele morreu de tuberculose em 1903, aos 23 anos. Qual desses artistas mais te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Até o próximo vídeo!